Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Edivaldo. A planta é o mapa perfeito da salvação da humanidade. Na origem está a planta de toda esta deformação material. Está a planta de origem de todos os feitos. Está a planta de tudo o que existe nesse mundo de matéria. Dr. Luiz Cláudio. E o raciocínio é a planta da vida eterna, que está plantada no istmo do mesencéfalo. Essa máquina desenvolvida será feita a união de toda a humanidade. Universalmente, encontrarão então o que nunca encontraram com o pensamento. Encontrarão a paz, o amor e a fraternidade e a verdadeira concórdia entre todos, de um por todos e todos por um. E quem é esse um? O primeiro mundo, o mundo racional. É isso mesmo, Porfírio? Perfeitamente. No istmo do mesencéfalo, então nós estamos aqui com o nosso Dr. Carlos Raz, que já pode nos explicar o que está plantado no istmo do mesencéfalo, Dr. Carlos. É a glândula pineal, ou epífise. Essa é a localização anatômica da glândula pineal. Istmo do mesencéfalo, istmo corresponde a uma terminologia que é mais usada em geografia, que é uma porção que vai se afinando do mesencéfalo. Também fica na porção posterior do diencéfalo. O diencéfalo são os dois hemisférios cerebrais, a glândula pineal fica mais lá para trás, embaixo, justamente no topo da coluna e na base do cérebro. Ali é a ponte de comando do carro humano, do navegante, que é o infante. E só para esclarecer nossos espectadores, no caso, VideoTube e Facebook, como é que a ciência humana não percebeu ainda esta planta que o racional superior diz que está plantada no istmo do mesencéfalo? Nós temos detalhes que podemos esclarecer e enriquecer as pessoas. Mas a ciência não descobriu isso, ou já descobriu isso? A ciência está estudando a glândula pineal como o racional superior diz na sua obra. Está indo pelas beiradas. Eles estão chegando lá. A natureza está usando os homens de ciência para provar a fase racional do terceiro milênio. Tem já trabalhos de pesquisas antes da virada do milênio, mostrando médiuns em transes, nos Estados Unidos chamam de psíquicos, né? Onde, por PET, por tomografia por emissão de prótons, semelhante à ressonância magnética nuclear, mostrando a glândula pineal nessa hora que os médiuns estavam em transe com uma altíssima concentração eletromagnética. Sim, então, mas talvez estão chegando lá, mas talvez ou certamente eles não tenham encontrado, porque esta planta que está plantada não é de energia elétrica e magnética, não é isso? Isso aí. Essa é a diferença. Os médiuns já estão na metade, eles estão estudando a metade, que eles também não sabem a metade, porque a cultura é artificial do pensamento. Em linhas gerais, doutor Carlos, se me permite antecipar aqui, fora da área biomédica, a parte de ilustrativa, que é uma parte da informática, por exemplo, que hoje nós podemos ilustrar isto. Antigamente, nós não poderíamos fazer esse tipo de desenvolvimento. Mas, ilustrando com um computador, né, que nosso cérebro, no final das contas, é um grande computador, né, e nem funciona muito bem. Mas, analogia favorita dos neurocientistas atuais. Exatamente. Então, nós temos esta planta que está plantada no istmo do mesencéfalo, ou glândula pineal, ela corresponde a uma coisa que nos computadores se chama BIOS, né? A BIOS, indevidamente chamada BIOS, mas é o BIOS, é o sistema de... já esqueci até o detalhe, mas é o sistema que faz o computador identificar... Binário, né? O sistema que faz o computador identificar o que ele é, os periféricos, o hardware, e a partir dali ele vai buscar o sistema operacional. É antes do sistema operacional. Bom, para quem está ligado na área de informática, estou rateando demais, mas eu não estou preocupado em dar aula de informática, apenas usar como uma ilustração. Então, o BIOS, ou a BIOS, como queiram, ela é aquela pecinha
que se planta no computador, eu estou usando o termo plantar para fazer essa analogia, e que vai fazer com que este computador comece a reconhecer tudo aquilo que está ao seu redor. Então, nessa comparação, apenas uma comparação primária ilustrativa, é que nós temos a possibilidade de que o ser humano seja, nesse sentido, uma planta que evolui com o tempo, que vai se transformando, porque este BIOS nos computadores também vai sendo modificada, e de acordo com o seu próprio desenvolvimento, de acordo com o aperfeiçoamento do hardware, da tecnologia dos computadores. E aí nós temos o ser humano também, pela evolução natural da natureza, tendo essa parte da vida eterna sendo desenvolvida naturalmente dentro da sua glândula pineal. Então é como se fosse um BIOS, ou uma BIOS, como queiram, que faz o nosso corpo funcionar. Essa ilustração, para quem conhece computador, é fácil de entender. Para quem não conhece, que procure conhecer, porque tanto o nosso celular, qualquer aparelhinho, tem uma infinidade de aparelhos, todos eles só começam a funcionar com este dispositivo, se assim posso dizer. Ele não é um dispositivo, ele é o sistema inicial do computador. Você ligou o computador, ativou, ele começa a usar a BIOS. BIOS é que vai dizer se ele está com o sistema Android, se ele está com o sistema iOS, o Windows, ou coisa assim. O computador, semelhantemente, ele vai procurar também os periféricos, etc. Então, no corpo humano, a nossa primeira peça a ser feita é exatamente o istmo do mesencéfalo, exatamente, e aí eu gostaria que uma parte da embriologia, para a gente poder trabalhar essa analogia, ou ilustração, porque a primeira parte que é feita do corpo humano é exatamente essa região do mesencéfalo. Como o racional superior diz nas suas mensagens, em linguagem bem simples, primeiro é feita a máquina do raciocínio, que é a máquina onde está plantada a vida eterna, e depois esta máquina do raciocínio dentro do sistema de água e terra, do sistema material, é que vai fazer as outras duas máquinas que estão representadas no nosso cérebro pelo lobo direito e esquerdo, que é a máquina da imaginação e depois, então, a máquina do pensamento. Então, a semelhança da construção de um computador feito hoje pelo pensamento humano, a natureza começou a fazer isso há bilhões e bilhões e zilhões de anos, que o racional superior diz que isto levou 21 eternidades. E nessa evolução é que o ser humano hoje pode-se dizer vai começar a funcionar como ele realmente tem que funcionar, de acordo com a planta que está plantada nesta máquina, que é a máquina do animal racional, aonde nós temos justamente o istmo do mesencéfalo, a nossa glândula pineal. Mas levou eternidades imensas para que o sistema natural viesse desenvolvendo e aprimorando até chegar aonde estamos. A semelhança da evolução dos nossos próprios computadores. Eu me lembro do tempo da BIOS do PC XT, era uma pastilhazinha que a gente colocava ali, tirava aquilo ali, o nosso computador já era. No tempo do XT eu até acompanhava alguma coisa, até entendia. Hoje já estou meio perdido. Mas a coisa a natureza trabalhou o ser humano neste sentido, e por isso o ser humano hoje, por analogia, faz exatamente essas máquinas que muitos chamam de maravilhosas e tomam o nosso tempo direto, né? Esse tal de WhatsApp hoje, meu Deus do céu, ou Facebook. Então está aí toda essa maquinária que a tecnologia moderna criou, a natureza vem desenvolvendo em nós algo muito melhor e mais perfeito, porque vai mostrar aonde está a vida eterna. E aí, doutor Carlos, temos alguma derivação desse entendimento? Se nós temos a vida eterna plantada na nossa cabeça, o que isto significa em termos de sociedade? O que isso significa em termos de história? O que isso significa em termos do atraso que a humanidade estava mergulhada e que hoje, podemos dizer, está saindo desse grande atraso? Mais alguma coisa? O que nós podemos dizer? O assunto é muito vasto. Esse texto do Racional Superior, falando que está plantado no istmo do mesencéfalo, ele especifica a glândula pineal,
que é a máquina do raciocínio, que é feita com energia racional, né? Os animais irracionais são feitos apenas com as duas energias, a elétrica e a magnética. Não Já uma pergunta, estaria plantado esse mapa nos irracionais? Eles têm glândula pineal, mas a glândula pineal deles está travada no eixo magnético da Terra. Sim, mas aí nós poderíamos dizer que está ou não está plantado no caso do irracional. A planta da vida eterna. Não está. Eu também acho que não. Não está, Quer porque dizer, não acho entra a Eu também energia vejo como racional. não. Exatamente. Eles Ela não estaria plantada. Eles não são está. cientes. Cientes e sencientes, os mais primitivos. As formas de vida mais primitivas são sencientes. Se reproduzem e se adaptam ao meio, apenas isso. Os irracionais são cientes, Certo. mas não podem vir a ser conscientes. A finalidade de uma planta é você usar a planta e executar aquilo que lhe é determinado. Isso. No caso do irracional, ele não tem a determinação do retorno. Não é ele que Exatamente. retorna. Ele está travado, preso dentro do campo eletromagnético. Passa a ser uma classe inferior de vida. A classe de animal racional, por sua vez, ainda tem esta possibilidade, este mapa Exatamente. plantado na sua cabeça e que pode usá-lo. Se não usar, ele desce de classe. Isso mesmo. Porque faz parte da instrução que o racional está nos atualizando hoje, porque ele está atualizando e a natureza também está nos atualizando. A atualização que o racional superior faz na nossa cabeça, no nosso bios, vamos dizer assim, é com a cultura racional. E a natureza atualiza também todas as pessoas que ainda têm a planta no mesencéfalo, porque quem não tem como atualizar. Né? Seria como usar um XT hoje na internet, ele não vai funcionar mesmo. Né? Porque os programas hoje que estão na internet, etc., botar um XT, ele não aguenta, não tem capacidade para isso. Então, também poderia entender por aí. E aí, então, essa atualização é feita pela natureza também gradativamente, de geração para geração. Isso. Está correspondendo? Perfeito. Implicações, Horta. Se o animal racional é formado pelas energias elétrica e magnética, é também os animais irracionais formados pela eletromagnética ou proporcionalmente quase só pela magnética? Sim, mas a formação nossa e dos animais é a mesma, dentro do campo material. Como o racional mesmo diz, o pingo d'água. O pingo d'água é o mesmo para o racional, como também é para o irracional. Da mesma forma que é gerado um animal irracional, o racional também é gerado, materialmente falando. A questão existem computadores que têm BIOS com uma finalidade, tem computadores que têm BIOS com outra finalidade, e essa é a grande diferença. No caso dos irracionais, a planta da vida eterna não estaria plantada na BIOS do animal irracional, porque ele também tem uma BIOS, né? Vamos dizer assim, ou um BIOS, o sistema inicial, que o irracional também nasce. Nós também nascemos. A minha primeira pergunta, doutor Carlos, e aí vai um pouco de celeuma que possa acontecer, mas dentro desse contexto, se consideramos que esta planta que o racional superior se refere, a planta da vida eterna, que é plantada no istmo do mesencéfalo, em que momento ela é plantada? Porque, entendo eu, me permita apenas antecipar um entendimento preliminar, que se está plantando algo em algum lugar, esse algum lugar já tem que estar pronto. Sim. Não é isso? Se nós vamos plantar, por exemplo, uma árvore, nós temos que ter o terreno. O terreno tem que existir. Ou seja, quando nós vamos plantar a planta da vida eterna, a máquina já tem que estar mais ou menos pronta para receber o plantio. E aí, então, ativar, ligar. Ou ela já viria junto com a construção do sistema? O que você pode nos esclarecer? Primeiro, rapidamente respondendo ao professor Horta, que em biologia comparada desde 1958 foram feitos estudos com a glândula pineal de animais irracionais e elas são responsáveis pelo instinto de sobrevivência e o sexto sentido. Comprovadamente, as migrações de peixes e aves é como se fosse um radar de geomagnetismo, né? Isso confirmadamente. Agora, essa segunda parte é bem mais em aberto, bem mais ampla.
o habitante do mundo racional que está fora do mundo racional precisa fazer uma casa para ele morar. Então, essa construção da casa, primeira fase, a gente é embrião, depois é feto. Isso a ciência determina com clareza. Após os 3 meses, é um feto, tem tudo que um ser humano tem. Então, depois dos 3 meses, é só um crescimento para acabar a formação. 3 meses é mais ou menos 9 semanas, 9 a 12. 12 semanas. Então, com 12 semanas está tudo pronto. Após 12 semanas, está ligado aquela energia naquele corpinho de infante, né? Podemos dizer que o computador foi ligado quando o motor desse corpo começa a funcionar? Creio que sim. Seria a chave geral, colocação. ou seja, o coração. É o coração, não é? O coração são semanas anteriores, nessa primeira fase, nesses primeiros 3 meses, lá pelo meio, lá pela quinta semana já tem. Quando o coração começa a funcionar, é que começa a ativar o computador, ou não? Ele é o dínamo, mas aquele negócio, a casa não está pronta. Já tem rede elétrica, mas a casa não está pronta para morar. Sei. Mas quanto à questão dessa planta, o ser humano, ele passa a habitar na matéria depois que ativa essa parte elétrica e magnética, ou ele já pré-existia na matéria? Se for necessário, a gente até grava um outro vídeo a respeito disso. O que você pode antecipar? Com certeza que o vivente pré-existe ao encontro do espermatozoide com o óvulo. O vivente é um corpo de energia que é quem seleciona, no final das contas, o DNA. Então, já pré-existe o vivente. O infante é que vai ser formado, que é essa casa, corpo, né? Tá. Corpo. Então, por uma questão aqui até de organização dos nossos vídeos, vamos deixar isto para o próximo vídeo, né? Que até essa curiosidade das implicações que existem neste entendimento e esclarecer um pouquinho mais racionalmente como que é possível a gente ter, encarar a vida, o que é a vida e como ela é encarada nas suas múltiplas faces e aquilo que o ser humano precisa conhecer a respeito daquilo que nós fazemos na vida, para chegarmos a um entendimento perfeito do que nós temos que respeitar. Porque vida, tudo é vida. Esta mesa tem vida, um copo tem vida, a água tem vida, e em que momento eu estaria desrespeitando a vida humana, tirando a vida de alguém? Essa que é a nossa pergunta crucial. Então vamos deixar para um próximo vídeo e a gente explicar isso direitinho com as mecânicas da vida que o Racional Superior nos explica. Então, até a próxima oportunidade. Muito obrigado e voltamos aqui no terceiro milênio.